Oi, gente. Hoje é um típico dia que você aí do outro lado passa sempre. Você se arrumou, você decidiu que você vai fazer um vídeo. E aí você olha para a câmera e fala: acho que isso não vai acontecer. E por uma série de motivos, porque você não está inspirado, porque você não sabe muito bem o que você vai falar, porque você tem vergonha, porque você acha que falar para a câmera é algo assim, praticamente de outro planeta. Então, você fica meio panicado. E é um pouco sobre isso que eu queria falar para você. Eu gravo vídeo, gente, aqui para o YouTube, para vocês, desde 2014. Isso mesmo. Já vão fazer aí uns 5 anos. E se a gente for parar para pensar, os meus vídeos lá atrás e os vídeos hoje, eles mudaram bastante. E a diferença principal, além da minha experiência, do meu traquejo, claro, de falar com a câmera, é que eu entendi que fazer isso é que nem tomar remédio quando você está doente. Você faz, você toma, fica aquele gosto ruim assim, sabe? Principalmente se você não é familiarizado aqui com essa coisa. E uma das questões que eu bato muito na tecla de você aparecer no vídeo, apesar disso tudo, é o seguinte: quando você está no vídeo falando com alguém, você rompe o que a gente chama da quarta tela. É como se, de fato, quando eu estou aqui, eu estivesse falando com você, não é? Não dá uma impressão? E olha, nesse momento, eu estou aqui em Goiânia, Goiás, e eu não sei onde você está aí do outro lado. Talvez você esteja em São Paulo, talvez você esteja em Fortaleza, Roraima, Rondônia, enfim, o Brasil é muito grande. Quem sabe você não está até fora do Brasil. E uma das coisas que faz com que a gente tenha uma sensação de que aquela pessoa está falando com a gente do outro lado é quando ela consegue olhar para o meio da câmera. Que nem eu estou fazendo agora. Ó, nesse instante, eu estou olhando para o meio da câmera, que está um pouco aqui acima. Quando eu estou um pouco inspirada e meio sem concentração para falar olhando para a câmera, eu falo olhando para a tela. Observe a diferença. Assim é quando eu estou falando olhando para mim mesma, porque eu me concentro um pouco mais, eu presto atenção no que eu estou falando. E é um recurso interessante. Mas observe que o meu olhar fica baixo. Vou até tirar o óculos para vocês perceberem. Olha a minha pálpebra. Ó, assim é eu olhando para baixo, como se eu estivesse conversando comigo. Assim é eu olhando aí no meio da câmera, falando direto com você. Qual sensação é mais confortável? Qual dessas sensações faz com que você aí do outro lado se sinta mais acolhido? Se sinta mais como se eu estivesse de fato falando com você, de uma maneira mais íntima. E quando a gente para pensar, nós profissionais da psicologia, quando utilizamos os meios digitais, nós precisamos entender a nossa função social. Nós, socialmente falando, somos profissionais da escuta, profissionais do acolhimento, profissionais, enfim, que estão aí para fazer a diferença através da sua habilidade de escutar o outro e de se fazer entendido. Se a nossa função primordial é saber comunicar aquilo que a gente pensa, sente, observa no outro com clareza, se a gente não sabe fazer isso nos meios digitais, a gente está perdendo um tempo. Eu não estou aqui dizendo que o mundo offline vai acabar e que eu acho que é massa a gente ficar apenas com relações à distância. Não é isso. Mas nesse mundo nós temos essa possibilidade de nos conectarmos com aqueles que querem ouvir a nossa mensagem, mesmo estando do outro lado. Ok? E aí, nessa perspectiva, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que mesmo eu, nesses 5 anos de prática quase semanal, tudo bem que eu fiquei alguns tempos sumida do YouTube, mas toda semana eu tenho 3, 4 vezes em que eu faço aulas em grupo aqui. Nós temos alguns treinamentos que são em grupo, estamos com 3 acontecendo, que é o treinamento Aumente a Sua Fodalidade, que foi estreia esse ano, a gente está aí na primeira turma. Tem o treinamento Descubra o Seu Nicho na Psicologia, que inclusive amanhã começa a 4ª turma. A gente está com uma vaga, se você tiver interesse, por favor, ainda dá tempo, tá? Estou colocando esse vídeo na terça-feira, então ainda dá tempo se você quiser participar.
E a gente tem o treinamento Psicólogo Aprenda a Vender, que é um treinamento mais avançado, que eu foco em linguagem de venda, estratégia de comunicação, e como que você pode organizar a sua fala para ela ficar extremamente atrativa para quem está aí do outro lado. E atrativa não de um jeito apelativo, mas atrativa de um jeito educativo, que é a grande questão. Nós, profissionais da psicologia, precisamos aprender a falar melhor o que a gente quer dizer para o outro. Geralmente, eu sei que é assim. Você é uma pessoa mais introspectiva, que observa mais, que muitas vezes escolheu o curso de psicologia exatamente por ser um pouco mais tímida, talvez uma pessoa mais fechada, que gosta mais de observar do que ser observada. E eu sei que eu sou a contramão disso tudo. Eu sempre gostei do holofote, não nego, apesar de ser muito tímida na vida real. Então, se você for parar para pensar, a gente tem aí um que é em comum, vai? Só que a minha vergonha não é para a câmera. A minha vergonha é no dia a dia. Eu tenho outras vergonhas. Então, tá tudo bem ter vergonha. O que eu quero que você observe é que o seu conhecimento enquanto psicólogo, psicóloga, precisa ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. Nós estamos vivendo tempos... Dá licencinha aí para a câmera, para a moto passar. Nós estamos vivendo tempos cada vez mais urgentes do nosso trabalho. A gente já entendeu isso, né? Só que muitas vezes falta uma habilidade. Essa habilidade de falar o que a gente quer falar para as pessoas e ser de fato entendido e que de fato o outro pare o que está fazendo para escutar a gente. Apesar dos reclames do dia a dia, dos carros de som e da loucura que é viver isso tudo. Quando eu falo lá no Instagram, se você não me acompanha, por favor, eu o convido, a Psicologia Empreendedora também no Instagram, quando eu coloco as reflexões de um jeito um pouco mais ácido e peço que você pense sobre os seus atos, o que eu quero nada mais é que você mude o seu comportamento de passivo para ativo, de espectador para protagonista, de ser um mero ouvinte, para ser alguém que de fato mobiliza o outro e causa mudanças significativas por onde passa. Se você quer saber fazer isso, se isso para você é interessante, se saber se comunicar na vida real ou na internet faz sentido para você, eu o convido a escrever aqui embaixo para me ajudar. Quais são as suas maiores dificuldades hoje na hora de fazer essa tarefa? Que é conversar com o outro a respeito daquilo que ele mesmo precisa. Eu sei que a necessidade de comunicação via internet é uma necessidade que nós cada vez mais vamos enfrentar. Por essas e outras, muitos colegas me pedem, Patrícia, me ajuda, como é que eu faço tal coisa? E muitas vezes eu nego por achar que essa função mais técnica já tem muita gente fazendo. Mas é aquela coisa, quando a pessoa gosta de ouvir a gente falando alguma coisa, ela quer que a gente fale tudo, e tudo bem, é para isso que a gente está aqui. Então, eu bolei um treinamento novo, que eu não sei se vai de fato para o ar, e só vai acontecer se você me der autorização e interesse, que é um treinamento de atualização digital e tecnológica para o psicólogo, falando desde como é que faz para usar o básico aí da internet, no sentido de o que eu uso, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, quais caminhos são os mais interessantes, eu uso o meu site, eu uso o meu marketing, eu vou no WhatsApp, desde essas dúvidas de como fazer esses procedimentos, de caminhos possíveis de comunicação através das tecnologias, mas principalmente o mais interessante, que é quais são as ferramentas para você criar o seu conteúdo, seja ele escrito, seja ele gravado, como esse que eu estou aqui, e principalmente que você consiga criar imagens interessantes, né, para poder compartilhar isso com um pouco mais de qualidade, gerando interesse no seu público. Eu sei que o ideal seria você contratar um profissional para fazer essas questões, mas vamos lá, né, eu sei que você, se tiver principalmente em transição de carreira, ou querendo se firmar na clínica, ou em algum negócio que você tenha como empreendedor individual, é complicado, né? Porque é muita coisa para fazer sozinho, custa caro. Então, às vezes, vale mais a pena gastar o seu tempo, nesse momento,
aprendendo a fazer isso do que pagar alguém para fazer. Que vai ser, claro, a sua meta lá no futuro, não é? Porque eu sei que você vai crescer, vai aparecer e vai conseguir isso. Então, se por um acaso saber um pouco mais sobre essas questões te interessa, para que você consiga levar sua mensagem a mais pessoas, para que você consiga se vincular intelectualmente, mas principalmente emocionalmente com o outro, mesmo através da internet, existem aí alguns truques, algumas habilidades tecnológicas e não tecnológicas que talvez eu possa te ajudar. Se isso fez sentido, me deixe saber. Eu vou ficando por aqui. Peço desculpa aí pelas interferências de barulho e etc, mas a vida é assim. E a gente não pode parar, porque tem uma moto barulhenta passando, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na semana que vem com outra reflexão. E eu peço que você me ajude a pensar qual vai ser a reflexão da semana para você, tá bom? Um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!